Boa noite, amigos e amigas. E quem vos fala, Humberto da Nobre Alves. Estamos abrindo mais uma live das quartas-feiras. Todas as quartas-feiras aqui estamos para compartilharmos dessa energia positiva, para tratarmos aqui sobre temas os mais diversos que falam sobre espiritualidade, sobre educação, sobre o despertar do espírito de uma forma geral. Estamos aqui mais uma vez convidando a cada um dos irmãos, a cada uma das irmãs, para compartilhar esse link com seus amigos, com suas amigas, com as pessoas que você queiram trocar um pouco de ideias sobre esse tema de hoje. Como vocês podem visualizar aí na tela abaixo. Ontem foi o dia dos finados, dia 2 de novembro, como todos os anos tem essas homenagens a neste dia, que é um feriado, foi um feriado. E hoje a gente vai tratar sobre um tema que está relacionado a este feriado, dia de finados, luto e saudades, é o tema de hoje. Vamos falar um pouco sobre este tema, o que é que nós espíritas acreditamos, o que nós pensamos sobre a questão de finados. E vamos trazer outros elementos importantes. Vamos falar sobre luto, sobre saudade, sobre uma série de pontos importantes que tem a ver com esse tema. Daqui a pouco a gente volta. Sempre começamos às 7 horas em ponto. Temos 8 minutinhos, que é o tempinho do pessoal ir entrando, da gente trocando aqui algumas ideias. Lembrando a todos os irmãos, a todas as irmãs, que temos um canal no YouTube, é Humberto da Nobre Alves. E assim que a gente termina essa live aqui na plataforma do Facebook, a gente edita e joga lá diretamente no YouTube, para que você possa compartilhar em outras redes sociais, como por exemplo no WhatsApp, no e-mail, e outras plataformas que você possa compartilhar com as pessoas que você gosta, certo? Mas eu lembro que a cada um dos irmãos, a cada uma das irmãs, mesmo que você assista no Facebook, é bom você dar uma entradinha lá no canal, para você se inscrever, para você compartilhar, para você colocar seu comentário, porque dá um engajamento maior no canal, e isso é importante para a gente também, para as pessoas visualizarem mais as nossas lives, nossas palestras que nós fazemos sempre, por enquanto de forma online, mas daqui a pouco estaremos presencialmente. Já estou fazendo palestras presenciais em alguns centros espíritas, ainda não estou fazendo no nosso lar, mas em outros centros sim, que estão me convidando, estou indo a alguns deles que dá para ir, porque depende também da agenda, depende da disponibilidade, né? Porque temos outras atividades também. Daqui a pouquinho, às 7 horas, a gente vai iniciar a nossa live de reflexão da noite de hoje. Mas como eu sempre faço, todas as quartas-feiras a gente tem um momento musical. Eu escolhi uma música para o início e uma música para o final. E eu quero compartilhar com vocês essa música inicial belíssima. É uma música espírita chamada A Morte, da cantora Helena Cristina. E eu quero compartilhar com vocês essa música belíssima. Daqui a poucos minutos a gente começa, mas é tempo de terminar a música e a gente já iniciar com a nossa prece inicial. Você já pode ir colocando aí o seu copinho com água. O meu já está aqui, ó, para que a gente possa começar o processo de prece e de fluidificação das águas com o auxílio dos irmãos espirituais. Mas vamos à nossa música. E a música que eu escolhi para iniciar foi uma música espírita chamada A Morte, da cantora Helena Cristina. Eu quero compartilhar com vocês nesse momento essa linda música. Vamos a ela. Daqui a pouquinho a gente retorna. A morte não existe, é uma ilusão. O que morre é o corpo, o espírito não. A vida continua em outro
A vida continua convido-te, meu amigo, faça uma reflexão na questão da morte e da vida. Não tem outra solução. Morrer e nascer de novo em busca da perfeição. Morrer e nascer de novo em busca da evolução. Abra os olhos, não se atormente. A morte é renovação, é separação necessária. A nossa civilização é separação necessária. A nossa civilização. A boa nova nos ensina a não ter jamais o que deixa uma roupagem. Nossa essência não desfaz. O que deixa uma roupagem. Nossa essência não desfaz. Aqueles que assim atendem ainda não tem no coração as verdades do Evangelho para nossa redenção. As verdades do Evangelho para nossa redenção. A boa nova nos ensina a não ter jamais o que deixa uma roupagem. Nossa essência não se desfaz. O que deixamos é uma roupagem. Nossa essência não se desfaz. A morte não existe. É uma ilusão. O que morre é o corpo, o espírito não. A morte não existe. É uma ilusão. O que morre é o corpo, o espírito não. Para Graças a Deus. É uma música muito bacana que a gente escolheu para iniciar, uma música espírita que fala sobre a morte, certo? No final a gente vai ter outra música, mas por enquanto a gente vai retornar aqui para a gente iniciar a nossa reflexão da noite de hoje. Quero convidar cada um dos amigos e a cada uma das amigas para estarmos juntos aqui. Pode colocar aí sua opinião, pode fazer seu comentário no decorrer da nossa live, das nossas falas aqui. Suas opiniões são muito importantes para que a gente possa dialogar aí de forma virtual e de forma presencial também ao vivo. Lembrando que esta live ela será colocada no meu canal no YouTube, Humberto da Nóbrega Alves, que você pode também entrar lá, você pode compartilhar, você pode rever, você pode dar um like, fazer um comentário lá também, ok? E a gente vai dizer para os irmãos, para as irmãs, que hoje a gente vai falar sobre um tema também muito importante. É um tema que tem a ver com o dia de ontem. Ontem foi o dia de finados, e hoje a gente vai falar sobre o dia de finados, trazer algumas perspectivas importantes, vamos falar sobre alguns pontos importantes, sobre luto, sobre saudades,
significado desse dia de finados e assim por diante. Vamos começar a nossa live. Peço para os irmãos colocar o seu copinho com água aí e convidar de primeira para a nossa prece inicial. Você que está precisando de prece, é o momento de você elevar o seu pensamento a Deus, a Jesus e aos espíritos amigos. Que neste momento nós possamos nos conectar com a energia de luz. Oremos. Que neste momento, cada um dos irmãos, cada um das irmãs, possa vibrar com Jesus, pedindo o auxílio aos bons espíritos. Que neste momento, cada um dos irmãos abra a sua janela mental, abra as suas portas mentais também, para as boas energias de luz, de paz e de amor. Que neste momento, em nome de Deus, Pai Criador, em nome de Jesus, nosso irmão maior, em nome dos espíritos abençoados, das mais diversas falanges espirituais, caboclos, pretos velhos, ciganos, espíritos aguandeiros, médicos, enfermeiros das várias falanges que trabalham na cura do corpo e do espírito. Que neste momento, cada um dos amigos e cada uma das amigas possa firmar o pensamento no Mestre Jesus, que está no comando das energias deste planeta. Que neste momento, caríssimos irmãos e irmãs, você pense num raio de luz caindo sobre você. Que esta luz abençoada seja medicamento para o seu corpo, para o seu espírito, abrindo os canais energéticos que você tem, meu irmão, afastando as energias que estão embutidas no seu pensamento nesse momento, iluminando com muita luz, iluminando com muita paz e com muito amor. Que a sua casa neste momento seja levada para a luz, que seja limpa todos os cômodos de sua casa, sejam limpos todos os cômodos de sua casa. Que, se porventura tiver algum espírito, que ele possa ser reconduzido ou conduzido aos hospitais de luz e de regeneração. Que neste momento as bênçãos iluminadas possam se fazer medicamento para o seu corpo, para o seu espírito. Queremos pedir nesse momento a todos os irmãos desencarnados, aqueles que estão em sofrimento, aqueles que estão perdidos, aqueles que estão necessitando de um pouco mais de acalento espiritual, que as falanges de Jesus possam ir ao encontro desses irmãos. Pedimos às equipes socorristas que auxiliem a cada uma das criaturas que estão necessitadas do alívio e do tempero espiritual do amor, com muita luz, com muita paz, com muito carinho. Neste momento, nós agradecemos por tudo e por aqui estarmos neste plano de provação e de expiação, e por aqui estarmos na nossa casa, com nossos familiares, com nossos amigos, por termos um trabalho, e se não assim tivermos, que nós possamos pedir a Deus a oportunidade de trabalho material. Quantas e quantas criaturas estão necessitadas nesse momento, desempregadas, passando por fome, passando por dificuldades. Pedimos que a espiritualidade maior coloque a mão nas nossas autoridades, que possam tomar juízo e de retomar o caminho certo, o caminho do apoio às pessoas que necessitam. Assim como Jesus deu apoio aos famintos, aos explorados, aos desalentados, nós possamos ter apoio das nossas autoridades que se dizem cristãs, que possam realmente se fazerem cristãs na sua essência, não da boca para fora, mas da boca para dentro, para o coração, para este coração real, esse coração pleno de amor e de paz, que não possa residir em ódio, que não possa residir em intolerância, que não possa residir em um tipo de resquícios de energias das nossas sombras espirituais. Que todos os irmãos e as irmãs possam compreender que o Evangelho de Jesus é um Evangelho de luz, é um Evangelho de amor e não de ódio e de intolerância. Que possamos começar a noite com essa luz, com essa tolerância e com esse respeito a todas as criaturas
necessitam do apoio e do amor de Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Caríssimos e caríssimas, retornando aqui dessa prece, quero solicitar a cada um dos irmãos que possa aí colocando o seu copinho com água, que a gente vai, na medida que formos aqui falando. Deixa eu ver aqui se tem alguém aqui. Se tem aqui. Na medida que a gente for falando, eu estou passando uma mensagem aqui para uma pessoa que fez um comentário. Na medida que a gente for falando, a gente vai pedindo para os irmãos ir colocando aí as suas opiniões, seus comentários, que isso é muito importante. E hoje, meus irmãos, a gente vai falar sobre este tema que é Dia de Finados, Luto e Saudades. O que é que você acha desse tema? O que é que você compreende com relação ao Dia de Finados? O que é que você acha do luto? É importante o luto? E as saudades? Você tem saudades de alguém? Acredito que sim. Todos nós que aqui estamos já tivemos uma pessoa na nossa família que já partiu para o plano espiritual. Eu tive minha sogra, tive meu pai, tive meu avô, minha avó, por parte de pai, por parte de mãe, tive amigos, tive amigas, tive inimigos também que partiram para o plano espiritual, muitos. Acredito que vocês também. Se vocês quiserem citar o nome de alguém aí que partiu para o plano espiritual, que voltou à pátria espiritual, pode colocar o nome aí, para a gente ter uma noção daquela pessoa que você ama, daquela pessoa que você continua amando. Porque hoje a gente vai falar sobretudo de amor. A morte, sabemos que é uma passagem. E a gente vai falar um pouco sobre esse Dia de Finados, né? Trazer um pouco desses questionamentos, dessas reflexões importantes. O quanto é importante termos saudade daqueles que já partiram. Vamos falar sobre a melancolia daquelas pessoas que ficam com saudades. Sobre o luto, sobre a morte, sobre algumas particularidades da morte diante da visão espírita. Vamos abordar, além disso, algumas questões espirituais sobre a questão do espírito, sobre encarnação, sobre reencarnação, sobre o desencarne. Nós não chamamos de morte, nós chamamos de desencarne, desencarnação dentro do espiritismo. E essas são algumas das temáticas que a gente vai abordar na noite de hoje. Tivemos ontem, dia 2 de novembro, o Dia de Finados, que é por alguns lembrados, eu não vou dizer comemorado, porque não é uma data de se comemorar, mas é uma data de se lembrar dos entes queridos que já partiram para o plano espiritual. Mas tem todo um porquê. Muitas pessoas me perguntam sobre Dia de Finados. O que é que eu acho? O que é que o Espiritismo acha? Se eu vou para cemitério, se eu faço toda aquela ritualística. E eu vou aqui de antemão dizer que não participo de ritualística nenhuma. Já fui para muito Dia de Finados, para familiares, não tenho nada contra. Mas diante dos contextos de compreensão espírita que já tenho, eu não vou mais porque tenho já algumas compreensões espirituais e principalmente a questão da minha mediunidade, que eu me fico muito bem quando eu vou para cemitérios nos dias de finado, principalmente nos dias de finado, que tem um trânsito de espírito muito grande. E isso é muito importante. Rossana Nóbrega já está dando aí o seu boa noite. E a gente vai começar falando um pouco sobre a questão do Dia de Finados. O Dia de Finados, que é um culto aos mortos, que não foi uma obra do cristianismo, de uma forma geral, mas é um culto que já remonta milhares e milhares de anos, num período até que os seres humanos habitavam as cavernas, os abrigos naturais, já existiam os cultos aos mortos. Não foi instituído pela doutrina católica, mas já vinha antes, até no próprio paganismo, já existia o culto aos mortos. E a gente observa através até de descobertas arqueológicas que evidenciavam essa crença, ou esse culto, principalmente que era um culto que remontava a crença na sobrevivência do espírito ou da alma. Porque muitos já na época mais antiga já acreditavam que o espírito sobrevivia,
ou sobreviveria, iria para um outro plano, como a gente pode dizer, assim como também os antigos já acreditavam na possibilidade do retorno à vida física da reencarnação, né? Por exemplo, se a gente for na Grécia Antiga, a mumificação é um exemplo muito claro dos egípcios, aliás, não da Grécia, mas do Egito, da mumificação que existia lá, que eles já acreditavam nisso, mumificavam porque acreditavam que o espírito ia retornar para aquele corpo. Também a gente vai ver lá na Bíblia a questão da ressurreição, a reencarnação, que são pontos de compreensão espirituais de muitos. A ressurreição acreditando que voltaria para o próprio corpo, ou a reencarnação voltando em outro corpo, o espírito, ele volta em outro corpo, como o espiritismo fala, e como algumas doutrinas reencarnacionistas orientais também falam. Meus amigos, é portanto, nesse sentido, inato a todos nós seres humanos, desde as épocas mais antigas até hoje em dia, o entendimento de que algo sobrevive à decomposição cadavérica. O corpo físico, ele se acaba, mas o espírito sobrevive. Todos nós temos essa crença embutidos dentro do nosso ser espiritual. E isso em todas as culturas. Esse algo que recebeu o nome de espírito. Esse espírito, ele sobrevive. Pois são esses espíritos que somos nós que, estando no mundo invisível aos nossos olhos, quem nos esclarece, são os próprios espíritos que falam sobre isso. A doutrina espírita, por exemplo, fala muito sobre o mecanismo de vida, o mecanismo da morte do corpo físico, que é uma passagem, como também sendo uma necessidade para o espírito de prosseguir ao seu desenvolvimento em busca do que nós chamamos de perfeição espiritual, que é essa condição do céu que nós acreditamos que está lá em cima, mas que está dentro de nós. Esta felicidade que a gente tanto procura, a felicidade plena, através da possibilidade de retorno ao plano físico. Ou seja, essa compreensão da sobrevivência que leva a esse culto aos mortos, ao dia de finado que a gente tem hoje em dia, é uma coisa muito antiga, que não é recente. E a gente vai trazer algumas perguntas aqui do Livro dos Espíritos, que vai remontar questões importantíssimas para que a gente compreenda a questão do dia de finados. Quando nós falamos do dia de finados, a gente precisa ter uma compreensão inicial sobre a questão de vida e de morte. Nós temos uma vida eterna e a morte nada mais, nada menos é do que uma passagem de um plano para outro. E nós transitamos entre planos materiais ou planos espirituais, planos mais densos ou planos mais sutis. Quando estamos aqui na carne, por exemplo, é um plano que nós necessitamos de passar por ele, pela experiência carnal, ser importante de passar por ela. A experiência carnal na matéria é tão importante que Jesus precisou vir à carne para mostrar na carne a todos nós a necessidade de despertar do Espírito. E a gente observa muitas coisas importantes que a gente precisa compreender, principalmente, antes de sermos matéria, nós somos espíritos. E esse espírito que foi criado por Deus e que Deus continua criando, ele vem para a matéria. Quando chega na matéria, o próprio Espiritismo fala isso, ele se torna alma, ele anima um corpo. O que nós costumamos dizer de alma é o espírito que está encarnado. Quando ele vai para o plano espiritual, ele tira essa particularidade de estar animando um corpo material a voltar à sua essência de espírito. No Livro dos Espíritos, na questão 76, vocês podem dar uma olhada lá, que a gente vai trazer algumas perguntas aqui e respostas dos espíritos, para a gente compreender um pouco mais dessa questão do que é ser espírito, desse mundo espiritual que alguns espíritos, eles estão retornando hoje ou amanhã, estão voltando para cá para o plano material. A gente vai trazer algumas questões para esclarecimento desses pontos aqui. Na questão 76, por exemplo, pergunta-se aos espíritos, Livro dos Espíritos, quem não tem, compre, quem não pode comprar, você pode baixar na internet aí, através de download, Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Questão 76, pergunta-se o seguinte, que definição se pode dar dos espíritos? O que é espírito? É uma pergunta que se faz aos espíritos, que Allan Kardec faz aos espíritos. E os espíritos dizem o seguinte, pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. O princípio inteligente da criação,
que somos nós que estamos aqui, todos nós, que todos esses espíritos povoam, que habitam o universo, fora do mundo material também, esses espíritos. Na questão 84, ele continua dizendo assim, perguntando, os espíritos, eles constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos? O mundo espiritual é um mundo à parte? Aí os espíritos dizem o quê? Sim, é um mundo à parte, sim, não é a mesma coisa. Quando a gente vai para o plano, que esse mundo à parte é um plano espiritual, um plano diferenciado, que não é igual ao nosso. Até os espíritos, Chico Xavier diz que tudo que temos aqui na Terra é uma cópia mal tirada do plano espiritual. Ou seja, aqui é um reflexo de lá. Lá a nossa vida verdadeira. Quando nós costumamos dizer que a vida verdadeira no plano espiritual, o retorno para o plano espiritual, o retorno para a nossa vida de verdade. É que é apenas uma passagem, é apenas uma transição que a gente está passando aqui há alguns anos e a gente retorna para o plano maior, que é o plano de espiritual. E esse plano, segundo os espíritos, sim, é um mundo à parte, é um mundo dos espíritos, ou das inteligências que chamam-se de incorpóreas, que não estão no corpo material, que tem a sua emancipação bem maior do que está aqui na Terra. Tem muito mais liberdade do que aqui na Terra. Tem muito mais compreensão das coisas, da sua vida eterna, do que aqui na Terra. Aqui apenas temos compreensão de um pouco das coisas espirituais, de flashes. Na questão 85 do Livro dos Espíritos, também se faz uma pergunta bem interessante, que diz o seguinte: qual dos dois é o principal na ordem das coisas? Dos dois, o mundo espiritual ou o mundo corpóreo? Certo? Vamos traduzir. Para os espíritos foi perguntado o que é mais importante, o plano material que nós estamos ou o plano espiritual? É uma pergunta bem óbvia e que tem uma resposta também bem óbvia. Para os espíritos, o principal é o mundo espiritual e não esse mundo material que nós temos. Por quê? Segundo os espíritos, é o principal. Porque ele pré-existe e ele sobrevive a tudo isso. O que estamos aqui, é uma passagem. E esse que está lá não é mundo de passagem, é um mundo que você vai retornar para ele, ora sim, ora não. Em algum momento você vai retornar e ele vai se sutilizando. Na questão 132, pergunta-se qual o objetivo, então, da encarnação dos espíritos. Por que nós voltamos aqui, programamos o retorno para o plano material, para a Terra, por exemplo? Aí é importante nós observarmos a resposta dos espíritos. E os espíritos nos dizem o seguinte: a lei que Deus lhes impõe, que impõe a nós, a reencarnação, ela tem como objetivo fazer com que nós cheguemos à perfeição. O objetivo da reencarnação é nos aperfeiçoarmos, é sermos criaturas perfeitas, é sermos criaturas melhores. O objetivo principal da nossa encarnação é melhoria espiritual, e não espiar, e não provação, e não missão, não. O objetivo é aperfeiçoar. Nas mais diversas passagens de aprendizagem, quer seja de expiação, quer seja de provação, quer seja de missão, e assim por diante. Aí os espíritos dizem que nesse processo de chegar à perfeição, ele começa a apontar, infelizmente, para o plano que nós estamos, que para alguns e para muitos, podemos dizer, é uma expiação. O que seria uma expiação? Uma penitência. É você estar voltando para pagar por muitas coisas erradas que você fez, que nós fizemos. E que nós fizemos para nós mesmos. Porque quando nós fazemos um mal para outro, acaba voltando para nós. Para outras pessoas, meus irmãos, o retorno à pátria material, ou plano material, é uma missão. Para muitos espíritos, quantos e quantos santos que estão aí na Igreja Católica que tiveram missões, quantos e quantos cientistas, professores, pais, mães, vêm com missão. Para quê? Para que esta missão ela se cumpra, você tem que procurar aperfeiçoar-se na vida. Passar por essas tribulações do campo corpóreo, da existência corpórea. Aí alguém poderia dizer, os espíritos estão apontando aqui para a expiação e para a missão. Mas e a provação? Que os espíritos tanto falam. Na questão 166, os espíritos trazem a questão da provação como outra possibilidade que adentra na nossa encarnação. Na questão 166, é perguntado aos espíritos o seguinte: como é que pode a alma, ou
o espírito que anima o corpo material, que não alcançou ainda a perfeição durante a vida corpórea, acabar de depurar-se. Como é que nós vamos nos depurar? Aí os espíritos apontam para quê? A provação, as provas. Caríssimos irmãos e irmãs, a internet deu uma caída aqui, mas a gente está retornando. Voltando para o que a gente estava falando aqui, certo? Foi a internet que deu uma caída aqui, mas retornou. O objetivo da encarnação, tem a questão da provação, tem a questão da expiação, e a gente falou aqui desses pontos importantes, que a cada nova existência a gente tem uma prova diferente. Uma pergunta importante que os espíritos também fazem, que é a questão B, da questão 132, diz assim: a alma então passa por muitas existências corporais. Nós temos muitas existências corporais? Sim. Valmor está perguntando se eu vou ação espiritual. Sim, Valmor, oração para voltar à internet. Mas está aqui de volta, viu? E retornando aqui, ó, na pergunta 166, que a gente fala sobre essas questões, se a alma ela pode se depurar. Sim, ela pode se depurar através das várias encarnações, como eu estava dizendo. Sim, muitas encarnações, é o que dizem os espíritos, né? Os que dizem o contrário pretendem manter-nos na ignorância que eles próprios encontram. Esse é o desejo deles. A Andréa está dando boa noite aí, dando boa noite para a Andréa. E olha só, os espíritos são esses seres inteligentes que povoam o universo, como eu falei, né? E tudo isso é importante, o objetivo da encarnação, tudo isso. Aí vem uma questão importante, na questão 149 do Livro dos Espíritos. Em que se torna a alma logo após a morte? Depois da morte, o que é que acontece com a gente? A alma, esse corpo que tem esse ser espiritual, que nós somos espírito, o que é que acontece com esse espírito ou com essa alma quando volta ao plano espiritual? Aí os espíritos dizem o seguinte: volta a ser espírito, ou seja, retorna ao mundo dos espíritos. Quando acontece a morte, nós retornamos à verdadeira pátria, pátria espiritual. Isso é importante a gente dizer. Que nós havíamos deixado temporariamente. Olha só que coisa interessante, meus irmãos. Onde é a nossa verdadeira casa? Segundo essa pergunta aqui. É no plano espiritual, não é aqui na Terra. A gente muitas vezes se prende a equívocos espirituais, achando que aqui é um lugar verdadeiro nosso. Não é a nossa casa verdadeira. A nossa casa verdadeira é no plano espiritual. E na questão 149 deixa isso muito claro. Nós voltamos para o mundo espiritual, o mundo que é o nosso lar verdadeiro. Na questão 159, faz-se uma pergunta bem interessante também. Diz assim: olha, qual é a sensação que experimenta a alma no momento em que reconhece estar no mundo espiritual? Qual é a sensação quando você retorna para o plano espiritual? Chegou, morreu.
desencarnou, chegou no plano espiritual, qual a sensação? Aí, olha só, a resposta dos espíritos. A sensação depende de cada um dos espíritos, né? Depende do nível moral. Se for uma pessoa muito apegada à matéria, pegado ferrenhamente, ela vai ter um nível de passagem difícil e um apego muito diferente e vai ter uma série de sofrimento muito grande para desapego do plano material. Se for uma pessoa mais evoluída, a passagem vai ser melhor. E isso vai depender de quê? Do grau de moralidade do espírito, do grau de evolução do espírito. Aí o que é que acontece? Segundo os espíritos, na questão 159, se nós fizermos o mal com o desejo de fazê-lo, de fazer esse mal, nós vamos nos envergonhar de termos feito o mal ou as coisas erradas. Quando a gente retorna ao plano espiritual, uma das primeiras sensações ou percepções é vergonha. Vergonha de ter programado uma série de coisas e não ter realizado. Vergonha de ter feito mal para os outros e saber que esse mal vai voltar para a gente mesmo. Essa é uma das primeiras sensações. Para um espírito que tem um certo grau de discernimento. Para muitos, nem isso consegue. Para muitos, a sensação é de que ele está perdido, de não saber nem onde é que está. Quantos e quantos relatos de espíritos nas consultas espirituais que chegam, de espíritos desencarnados que nem sabem que morreram, nem sabem que desencarnaram. Os médios que estão aí assistindo a live podem dizer muito bem isso. O Amor que está aí, que já participa de trabalhos mediúnicos, sabe muito bem disso. Agora, para os espíritos que fizeram mal, vai sentir o quê? Vergonha. Mas para o espírito justo, para o espírito que tem já um certo conhecimento espiritual de fazer o bem, a situação é bem diferente. Ele se sente aliviado do peso da matéria e ter retornado para o plano espiritual. Ele não teme o espírito justo, nenhum olhar indagador de ninguém no plano espiritual, porque a própria consciência dele traduz a tranquilidade e a serenidade. Olha só, vamos estar fazendo um questionamento aí, ó. As preces têm alguma influência quando retornamos ao plano espiritual? A pergunta que você está fazendo é uma pergunta muito importante e que a gente vai falar sobre ela daqui a pouco, sobre a importância da prece para aquelas pessoas que retornam ao plano espiritual. Eu já vou dizendo de antemão, as preces têm uma influência super positiva para aquela pessoa que está retornando para o plano espiritual. Mas a gente vai falar daqui a pouquinho mais sobre a prece nesse aspecto aí, certo? Daqui a pouquinho. Questão 320 do Livro dos Espíritos. Os espíritos, olhe só que pergunta interessante. Eles são sensíveis à saudade daqueles que amaram, que ficaram na Terra. Os espíritos que desencarnaram, que voltaram para o plano espiritual, sentem saudade de quem ficou aqui? É uma pergunta bem interessante e que tem uma resposta óbvia. Muito mais do que podemos supor. Os espíritos vão para o plano espiritual e sentem saudade sim daqui. E sentem saudade sim de nós que aqui ficamos. Agora, enquanto mais evoluído, mas essa saudade vai ser uma saudade saudável, não uma saudade doentia de querer retornar para aqui e não ter a permissão disso. Porque o espírito só retorna com a permissão de Deus. Ou seja, os espíritos sentem sim saudade, meus irmãos. Se eles são felizes, essa lembrança aumenta mais ainda a felicidade. Se eles são infelizes, a gente precisa ter um pouco mais de cuidado, porque pode pesar para esse espírito. Mas quando a gente faz uma prece, por exemplo, para esse espírito que está com saudade, é um alívio, segundo os espíritos, que na questão 329 fala sobre isso. Na questão 329, não, 320, que fala sobre a sensibilidade dos espíritos, a saudade aos que ficaram aqui. Na questão 321, faz uma pergunta especificamente ao dia de finados. Diz assim, o dia da comemoração dos mortos, ou o dia dos finados, tem algo de solene para os espíritos? O que é que significa o dia de finado para os espíritos? Eles se preparam para visitar os que vão orar nas suas sepulturas? Olha só que pergunta interessante. Aí o que é que os espíritos dizem? Vamos prestar atenção. Os espíritos atendem ao chamado do pensamento, tanto neste dia como em qualquer um dia. Ou seja, no dia dos finados, os espíritos estão
altamente ligado para aquelas pessoas que através do seu pensamento, que está fazendo sua oração, que está acendendo sua vela, que está indo no cemitério e assim por diante. Mas não somente no dia de finado, em todos os dias, em qualquer horário, ou em qualquer momento. Não necessariamente no dia 2 de novembro. No dia 2 de novembro está muito mais aguçado, porque tem muito mais gente vibrando nessa energia. Muito mais gente acendendo vela, muito mais gente fazendo prece, mesmo que para alguns seja uma coisa mecânica, mas vai ter muita gente ligada nessa energia e vai ter muita gente que não é de forma mecânica, é com saudade mesmo, e assume até um lado de solenidade para alguns espíritos. Olha só que interessante. Questão 321. A questão 321, ela se divide em duas, a A e a B. Na A, pergunta se este dia, se o dia de finado para eles é um encontro junto com junto a eles, as suas sepulturas. Se no dia de finado, nesse dia é um dia de encontro. Aí olha só a resposta dos espíritos. Eles estão aí em maior número, como eu falei. Porque há mais pessoas que chamam. Chamam através de quê? Do pensamento. Mas cada um deles vem apenas pelos seus amigos e não pela multidão de indiferentes. São nós que chamamos ele através do nosso pensamento. E a gente precisa ter muito cuidado com a forma como a gente está chamando esses espíritos. Imagine, meus irmãos, só se o espírito está passando por dificuldades no plano espiritual, está na transição, com dificuldade, e ele está sofrendo, e ele está sendo atendido em um hospital espiritual. Vai ser bom para ele chamado? Vai não. Eu já falei várias vezes no centro espírita que não é bom a gente estar em cemitérios, a gente invocando de forma inadequada os espíritos para vir para lá, que a gente não sabe como é que está a situação daquele espírito. Aí na questão 321b, sob que forma comparece e como seriam vistos se pudessem tornar visíveis. Se os espíritos fossem aparecer para a gente lá no cemitério, em qualquer lugar, como é que eles seriam vistos? Mesmo tendo várias encarnações, eles vão aparecer de acordo com a última encarnação para muitos de nós. Como ele era encarnado, para que a gente possa identificá-los. Isso acontece muito, eu vou dizer para vocês, quase todas as vezes que eu fui para cemitério, ou em dia de finado, ou fora dele, eu vi os espíritos no cemitério das criaturas que desencarnaram na última encarnação. Aí, eu até falei nisso, eu não gosto muito de ir em cemitério, vou pouco, e em dia de finado, muito menos. Por quê? Porque o trânsito de espíritos lá é muito grande. Principalmente daqueles espíritos muito apegados à matéria que acreditam que o seu corpo lá, eles vão acabar retornando para aquele corpo, de forma equivocada. Na questão 323, pergunta-se, a visita ao túmulo dá mais satisfação ao espírito do que uma prece feita para ele? Olha só, que vai incidir no que Valmor perguntou aí. O que é mais importante para o espírito é você ir para um cemitério, botar uma vela, ou fazer uma prece, independente que seja no cemitério. Olha só a resposta dos espíritos. A visita ao túmulo é uma maneira, preste atenção, gente, olha só, porque muita gente diz assim, o espiritismo condena ir para o cemitério. Não, a gente não condena nada, tampouco é fazer com que as pessoas vão lá no cemitério, levar uma vela, fazer uma prece e assim por diante. Aí pergunta se o espírito, ele gosta mais de que a pessoa vá para o cemitério ou fazer uma prece, independente que seja no cemitério. Aí a resposta dos espíritos, Allan Kardec, é a visita ao túmulo é uma maneira de mostrar que se pensa no espírito ausente, na lembrança, na imagem dele. Já vos disse que a prece, preste atenção, Valmor, a prece é o que santifica o ato da lembrança. Não é somente a ida para o cemitério, não é você botar só uma vela, é você orar, é você fazer uma prece, é você se colocar diante do altar divino, fazendo seus pedidos, e pedindo principalmente para que aquele espírito seja socorrido, para que aquele espírito receba as bênçãos de Deus e de Jesus, para que ele tenha muito mais energia para continuar a sua jornada espiritual. Socorro Nóbrega, minha prima que está aí, sabe muito bem disso. Nós temos a nossa querida Bobó, que está lá no cemitério de Santa Luzia. Quantos de nós da família vamos lá? Uma pessoa que eu considero santificada, que teve uma vida
de luz, de paz, pessoa muito boa, minha avó, eu não gosto nem de falar, porque traz lembrança muito boa de coisas do passado, né, Socorro? Né, Corrinha? Uma pessoa muito maravilhosa, assim como Boboim, eu chamava meu avô, nós chamamos de Boboim e Bobó, né? São pessoas que meu pai, minha mãe principalmente, né, vai muito lá, meus tios, minhas tias, por parte de pai também, lá em São Mamed, tem o meu avô e minha avó que estão lá, que a família vai lá, é uma lembrança boa de levarmos lá as nossas preces, a nossa energia boa para aquelas criaturas que nós tanto amamos, não que nós deixamos de amar, continua o amor que nós temos por eles, né? Aí os espíritos estão dizendo, olha, mais importante do que você ir num cemitério é você fazer uma prece por quem está lá, muito mais importante. Eu retomo isso, a prece é o que vai fortalecer mais ainda essa ligação com os espíritos, com o seu ente querido. A ida para lá não é tão importante assim. Você pode fazer uma prece em casa, acender uma vela em casa, se você quiser. Eu não acendo porque eu não tenho essa ritualística, por exemplo. Mas, para mim, não é problema nenhum quem bota a sua velinha, quem faz lá no cemitério, levar o que quer que seja. Eu respeito quem faz isso. E o espírita, meus irmãos, precisa ter respeito pelas pessoas. E principalmente por aquelas pessoas que de coração vão lá trazer essa reverência àquelas pessoas. A gente não precisa estar aqui xingando as pessoas, dizendo uma coisa ou outra que está errado, que é uma pessoa que não tem conhecimento. Não, é respeito. Nós precisamos ter respeito pelo pensamento diferente do nosso. Se eu não acredito, se eu não faço o ritual, problema não está em mim, tá? Em eu querer que o outro faça igual a mim. Isso aí é tranquilo. Aí, olha só. Questão 325. A reunião dos restos mortais, os ossos que ficam lá no cemitério, né? De todos os membros de uma família em um mesmo lugar, deve ser considerado como uma coisa fútil, uma coisa besta. Aí os espíritos dizem o quê? Olha só que interessante. Enquanto a gente fica aqui conversando muitas vezes, isso é uma coisa besta, não tem nada a ver, os espíritos dizem o contrário, diz que não é uma coisa fútil, é um costume piedoso e é um testemunho de simpatia por quem se amou. É o respeito que a gente tem que ter pelos nossos antepassados. Essa reunião pouco importa para os espíritos, pouco importa o osso que ficou lá, os ossos, os restos mortais, para ele pouco importa, mas a gente tem que ter respeito às lembranças que ficaram concentradas naquele lugar. É respeito, meus irmãos. Nada mais do que isso. Agora, para o espírito, pouco importa. Porque o espírito não vai estar lá. O que vai estar lá são os restos mortais somente. O espírito continua e depois ele volta para outro corpo, para outra matéria, que aquela que ficou lá acabou-se. Mas a gente tem que ter o quê? Respeito. Isso é uma palavra importante que a gente não pode esquecer. Questão 326, Livro dos Espíritos. A alma, ao retornar, a vida espiritual é sensível às honras prestadas ao seu despojo material. A alma, quando volta para o lado de lá, ela é sensível às pessoas que ficam honrando, principalmente nos velórios e assim por diante. Aí olha só o que é que os espíritos dizem. Quando o espírito já chegou a um certo grau de perfeição, quando o espírito é evoluído, não tem mais vaidade terrestre e compreende a futilidade daquilo ali. Porém, fica sabendo que frequentemente há espíritos que nos primeiros momentos da sua morte material experimentam um grande prazer com as honras que lhes são prestadas, ou podem até ficar aborrecidos em alguns casos, né? E quando vê o envoltório sendo comido pelos vermes, aí vai depender muito mesmo do grau de evolução do espírito. Questão 326, Livro dos Espíritos. A visita ao túmulo dá mais satisfação ao espírito do que uma prece. Eu já falei sobre essa daqui, não é verdade? A prece é mais importante, como eu falei, né? O espírito, questão 327. Olha só que pergunta importante. Assiste ao enterro? Muito frequentemente assiste, sim. Mas algumas vezes não percebe o que se passa, por ainda estar em perturbação. Ele vê muitas vezes tudo que passa. Aí a pergunta, fica lisonjeado com a afluência dos espíritos assistentes, com as honras, mais ou menos, conforme o sentimento que ele conduz. Tem alguns que sentem.
E isso é bem interessante, que o espírito ele é sensível, que ele assiste o enterro, né? Alguns espíritos têm incluído, aliás, tem inclusive uma lucidez mais ou menos condizente com o seu preparo moral durante a vida, capacitando-os, assim como a morte menos traumática é uma transição de relativa tranquilidade. Nesse momento, ele pode, inclusive, ter a percepção do mundo corporal, dos parentes, dos filhos, dos amigos, etc. Por isso, a importância de endereçarmos, nesse momento, ao desencarnado, os nossos mais variados, as nossas mais variadas vibrações positivas, de carinho, de fraternidade, certo? Algumas vezes, eles, inclusive, os espíritos, se tornam presentes durante o seu enterro e podem se manter perto de sua família por um tempo, apesar de, nesses momentos, normalmente se tratar de uma obsessão, por exemplo. Existem casos de espíritos prestarem visitas à sua família, até de espíritos auxiliares durante o sono, inclusive encontrando-os durante o momento do sono corporal. Deixa eu ver aqui, a minha prima de Clay lá está dizendo aqui, ó, pai está mandando um abraço para o tio Olivaldo aí, todas as pessoas da família Alves também, que está em Brasília, que está em vários lugares, em Campina Grande, São Mamede, e aí por diante, em Patos, a família grande. Aí olha só, meus irmãos, alguns espíritos têm essa lucidez, depende do preparo espiritual deles, né? Para os espíritos mais entendidos, as honras feitas, eles sentem muitas essas energias, né? Normalmente eles gostam dessas expressões de carinho e assim por diante. E a gente observa que para os espíritos mais entendidos tem um grau de entendimento diferente, não é verdade? Isso cada espírito tem uma compreensão diferente, né? De pessoa para pessoa. E olha só, meus irmãos, saudades, melancolia e luto. A gente sente saudade das pessoas? Sente sim. A gente fica triste? Fica sim. E o luto é importante? É importante viver o luto para a gente compreender muitas vezes que todos nós passamos por isso. O dia de finados ela geralmente cria essa psicosfera de saudade, de melancolia, de luto entre as pessoas. Para nós espíritas, o dia de finado é como qualquer um outro dia, mas para os não espíritas, temos todo o respeito. E para os não espíritas, é um dia de prestar as homenagens, as boas lembranças aos que desencarnaram. E com isso demonstrar às suas almas, ou aqueles que já partiram para o plano maior, os seus sentimentos, os seus bons sentimentos. Não estamos aqui para dizer que tem nada de errado. Cada um tem o seu nível de compreensão. Durante o dia de finados, nossos cemitérios, eles são preenchidos com viventes que buscam nas sepulturas conversar, homenagear, lembrar ou até mesmo lamentar a desencarnação de entes queridos. Principalmente aqueles que têm a consciência muito pesada, né? Que fica se lamentando, fica chorando, né? Nesse momento, pelos pensamentos deles e pela vibração geral, são atraídos até os locais, os parentes, os amigos desencarnados que voltam. E para nós espíritas, qualquer dia é dia de nos comunicarmos com nossos entes falecidos, pois cremos na imortalidade da alma, na imortalidade do espírito, nas suas ligações fluídicas com quem é que ficou. Não tem nada perdido para sempre. Um dia a gente vai encontrar com eles. Através do pensamento, sabemos que podemos nos comunicar com os seres desencarnados, com os nossos familiares, através de uma ligação de sentimentos, de vibrações. Com isso, meus irmãos, podemos sempre que sentir saudades, ligarmos a nossa mente em uma boa sintonia com o nosso espírito amigo que partiu, com o nosso avô, com a nossa avó, com o pai, com a mãe, com o irmão, com o marido e assim por diante, através da boa prece, endereçando a ele uma energia boa e não chamando ele para vir para aqui. Isso não é bom, isso não é bom. Como muitos não possuem a fé espírito, o que acontece aqui no dia de final, potencializa muitas vezes os pensamentos dos entes desencarnados, e isso muitas vezes atrai sintonias magnéticas para perto dos seus entes permanecerem muitas vezes aqui ligados. Para alguns não é muito bom não estar ligando isso não. Com isso, nós notamos, sim, no dia de finados, uma movimentação espiritual maior neste dia. Porque há uma visita muito grande dos espíritos às suas famílias e aos seus túmulos. E como é que se dá isso? Através do pensamento. O luto é sempre uma situação humana comum.
Todos nós sentimos, de alguma forma, um tipo de luto com a perda de ente querido. Para muitos, a perda de ente querido é uma dor muito grande. Isso não aflige os espíritos. O que aflige o espírito é o luto desesperado. Não precisa de desespero, até porque um dia a gente vai para lá também. Este, inclusive, é até tóxico. Você ficar no luto desesperado, eu vou morrer. Vai sim. Mas não precisa, isso é tóxico para a gente, é doentio para aquelas pessoas. Fica nessa energia, guardar roupa, fica as coisinhas da pessoa, isso não é bom, gente. A roupa que tem, doe para aquela pessoa que vai ser muito mais útil, muito mais útil. Não seguindo em frente nessas sensações de apego que criamos e que não poderemos sobreviver sem a presença do outro. O outro vai continuar um dia, a gente vai encontrar ele. O desapego que a doutrina prega é também o desapego dessas coisas materiais, principalmente. Isso é importante nós colocarmos no dia de finado, é que possamos estender nossas orações já desencarnados de forma mais ativa, pois a atividade espiritual nesta data é intensa devido aos as inúmeras vibrações e assertiva de pensamento dos familiares encarnados, aos nossos entes que estão desencarnados. Nós precisamos endereçar muita luz e paz, que neste dia, que foi no dia de ontem, nós possamos lembrar e pedir a Jesus estender às famílias o alívio, as bênçãos aos entes que partiram, que estão no plano espiritual, que eles possam ser banhados pelas nossas vibrações sinceras de amor, de carinho, de fraternidade, que neste dia, em todos os dias, Deus possa estabelecer em nossos corações a graça divina entre nós e quem partiu. E depois de uma vida fatigante, de provações e de expiações, que nós possamos merecer toda aquela virtude que plantamos aqui nesse mundo que nós estamos. Lembrando, meus irmãos, que os laços familiares e de amizade não se rompem com a morte. Chico Xavier, o apóstolo do Espiritismo, diz: devemos aceitar a chegada da morte, assim como o dia aceita a chegada da noite, tendo confiança que em breve, de novo, há um novo raiar do sol. E para aqueles que amamos, meus irmãos, nunca eles morrem, apenas partem antes de nós. E Deus um dia nos colocará juntos novamente, ou em outra encarnação, ou no plano espiritual. Não precisa de tristeza, não precisa, porque o espírito sobrevive. Nós nos encontraremos em algum outro momento, ou nessa vida, ou em outra, ou no plano espiritual também. Lembremos que aqui na Terra apenas estamos de passagem e um dia vamos encontrar do outro lado. Ainda mesmo com a morte que todos nós iremos passar, nós precisamos nos aceitar e aceitar que iremos passar. Chico Xavier faz uma oração que diz assim, em dias finados: Senhor, rogo as tuas bênçãos de luz para os meus entes queridos que vivem no mundo espiritual. Que as minhas palavras e os meus pensamentos dirigidos aos que desencarnaram possa ajudá-los a fim de continuarem a vida espiritual trabalhando pelo bem. Assim diz Chico Xavier. Olha só que coisa interessante. E na noite de hoje, meus irmãos, a gente está trazendo aqui essas reflexões importantes. No dia de ontem, termos o dia dos finados e a gente lembrar dos nossos entes queridos, aqueles que já partiram, aqueles que já estão em outro plano, que Deus possa abençoá-los cada vez mais. E a gente vai já para o final, já tem falta 2 minutinhos aqui, lembrando que você pode colocar aí o seu nome para prece, e hoje a gente tratando sobre esse tema bem legal, de se conversar sobre o dia de finados, o luto, saudade, tudo isso. Isso é um pouco do que nós compreendemos espiritualmente. E eu espero que tenha respondido para algumas questões de muitas pessoas. Lembrando para Valmor, uma prece é muito importante, como nós falamos aí. Muito importante mesmo para aquele que está no plano espiritual. E Valmor, realmente, quando fazemos uma prece com sentimento, as energias daquele momento nos dão um alívio a uma certa serenidade. Tá vendo, Valmor? A prece é muito importante. A prece de coração. Essa é muito importante, certo? Se você, meu irmão, quiser botar o nome de um ente querido aí que desencarnou, pode colocar. A gente vai partir agora para o finalmente, falta 1 minuto. Mas antes de 1 minuto, eu escolhi uma música especial para a gente encerrar. E vou passar a música e eu vou retornar
para a prece final, certo? Na prece final, para quem precisar, que está encarnado ou quem está desencarnado. E agora a gente vai para o final. Quero agradecer a cada um dos irmãos, a cada uma das irmãs, por estarmos aqui compartilhando dessa boa energia. Vamos à prece final. Levemos um pensamento a Deus e a Jesus. Em teu santíssimo nome, Jesus, abençoamos. Pedimos as bênçãos a cada um dos irmãos e das irmãs. Que as luzes espirituais possam se fazer presentes em cada família. A todos os irmãos que estão encarnados na live e aqueles que fizeram as suas preces ontem e hoje pelos entes queridos. Pedimos a Deus, reiterando essa energia boa, para que Deus, os espíritos socorristas, possam ir no local onde está cada um dos irmãos, cada uma das irmãs. Caríssimos irmãos, terminamos a nossa noite com o nosso coração cheio de alegria para quem partiu. Um dia chegará a nossa vez. Nosso porto é certo. Retornaremos à pátria espiritual, meus irmãos. Que nós possamos retornar com a nossa consciência tranquila de termos feito o correto nessa encarnação. Que nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a cada uma das famílias. E neste momento de pandemia, quantas e quantas criaturas desencarnaram, pedimos às equipes socorristas para o encontro delas, encaminhando, orientando, trazendo os medicamentos necessários na sua jornada espiritual. E na noite de hoje temos mais é que agradecer a Deus, a Jesus e aos bons espíritos falangistas da Aruana Divina, caboclos, espíritos amigos, os caboclos e ciganos e os pretos velhos, que abençoe a todos nós. Mas antes de mais nada, Jesus abençoe a nós. Estamos à noite com o coração muito tranquilo e convidando aos irmãos para irem daqui a 20 minutinhos no YouTube, no canal Berta Nóbrega Alves, para acessar, para colocar seu comentário lá, para compartilhar com quem você gosta, certo? Quarta-feira estaremos de volta com mais um tema. Hoje encerramos com essa homenagem ao dia de finados. Uma homenagem com a visão espírita, mas acima de tudo com a visão de respeito àqueles que já se foram. Que Deus e que o Mestre Jesus abençoe a cada um de nós. A mim que está aqui e a você que está aí, cara, do outro lado. Muita luz, muita paz e muita bênção. Quarta-feira estaremos de volta, meus irmãos e minhas irmãs. Paz, luz e bênção. Deus nos acompanhe, hoje e sempre. Graças a Deus. E um abraço para todos que estão aí, ó. Minha prima Edicleide lá, meu tio Olivaldo, o pessoal de São Amédio, Socorro, minha prima Socorro lá de São Amédio, o meu amigo Valmor, a Anaísa, muitas pessoas que entraram aí, Andréia, Maricélia, Rossana, muitos irmãos. Muita gratidão, meus irmãos. Próxima quarta estaremos de volta. Até lá.